de volta conversando com o Anderson Greco, candidato a deputado estadual pelo PP, Anderson que é de Ribeirão Pires. Nós falávamos, Anderson, no bloco anterior, sobre a questão do fortalecimento do grande ABC. A escolha dos candidatos. Você já citou vários projetos de deputados, né, que são importantes para o Estado, mas essa questão do voto, você falou 9 deputados estaduais, hoje são 9 eleitos, né, em mandato, 2 federais e disse pouco. Quer dizer, você acha que o voto do eleitor do grande ABC ele acaba indo para outros candidatos que de repente são distantes e que a população acaba não podendo cobrar? Como você faz essa análise de uma região tão grande, tão forte economicamente, de população, ter pouca representatividade assim na Assembleia e até na Câmara Federal? É exatamente isso que eu trago à tona aí, essa discussão, e tentar a conscientização nesse sentido. Obviamente que a gente tem que se ater ao processo democrático, onde a legislação eleitoral, até porque não temos voto distrital ainda, então eu particularmente sou totalmente favorável ao voto distrital, é a reforma política tão almejada por muitos, inclusive por nossa representação também, e face a isso acontece realmente de você ter candidatos sem nenhuma identidade, nenhuma proposta, não conhece a cidade e acabam levando votos importantíssimos da nossa cidade, da nossa região, e além daquelas candidaturas que acabam gerando, eu chamo de voto protesto, que são figuras conhecidas nacionalmente e que acabam migrando votos sem ao menos eles terem a noção onde fica Ribeirão, por exemplo. Sim. Então eu creio que isso seja um absurdo. Então aí onde entra aquela discussão do voto consciente, voto com qualidade, voto naqueles que você se identifica com as propostas, mas que tenham conhecimento da sua região. Isso é importantíssimo, que tenham uma conscientização por parte dos eleitores que o voto é fundamental, importantíssimo, e hoje depende dos eleitores para escolher um presidente da República, um governador do Estado, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Aqueles que porventura não gostam de política, todo direito do mundo, ninguém é obrigado a gostar, mas lembrar que o ser político, que somos todos nós como eleitores, ele tem uma importância tão grande que elege aqueles que administram as regras, as normas, as leis, o dia a dia da nossa vida. Que traz a UBS, que traz a escola, que traz desenvolvimento. Você acha que o ABC seria muito mais forte se a representatividade fosse maior dentro da Assembleia? Com toda certeza. Eu creio que as discussões, volto a repetir, regionais, obviamente, estamos falando de ABC, elas estariam trabalhando de forma mais ampla e batendo na porta do governo do Estado com formas mais efetivas de trazer o desenvolvimento para a nossa região. Nós vemos, por exemplo, até ali ainda há pouco, que Rio Grande da Serra tem o sonho também de tornar-se instância turística. E isso é fundamental, importantíssimo para o desenvolvimento da cidade. Até porque, como nós tínhamos essa dificuldade de recursos, em função de ser 100% de área de proteção dos mananciais, Rio Grande também. E o que aconteceu com o Ribeirão Pires se tornando instância turística? Através do DAD, Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, conseguimos recursos, claro que depende de projetos. Então você vê que com o fortalecimento, com candidaturas que tenham uma visão regional, Rio Grande da Serra com certeza passa a ter uma possibilidade real de ter um sonho atendido até para conseguir angariar mais recursos e desenvolver uma cidade que está crescendo sim, mas que pode ter uma velocidade maior de desenvolvimento. Aí está a representação regional e algumas discussões pontuais, sim. Estou falando de Rio Grande da Serra, falo de Ribeirão Pires. Nós temos dificuldades de verbas, a gente sabe que nós somos dependentes muitas vezes de emendas orçamentárias. Exatamente. E é fato. Que aí entra a questão da proximidade também com o governo do Estado, né? A conversa com o governo do Estado. Com toda certeza. E aí eu queria pedir para você, para a gente fazer uma pausa, que eu queria saber um pouquinho das suas pretensões e até de voto, que eu já sei que você tem candidato, então eu já sei de quem é o voto, de Anderson Greco, mas vamos um pouquinho nesse último bloco, que entra da questão estadual. Quer dizer, a relação governo do Estado, deputado estadual, região do Grande ABC. Isso a gente conversa no próximo bloco. Já voltamos.
Folha, o jornal mais lido da cidade, também investe em sua frota de veículos para distribuição. Circulando 3 vezes por semana, totaliza 180 mil exemplares ao mês. Isso faz da Folha um dos principais jornais da região do Grande ABC. O Vitrine volta para o seu último bloco com Anderson Greco, candidato a deputado estadual pelo PP, aqui por Ribeirão Pires. E no bloco anterior nós falávamos da questão da posição dos deputados, do fortalecimento da região e da importância na ligação com o governo do estado. E disse a Anderson, né, que queria perguntar para ele quem era o voto, né, o voto dele para governador. Foi só uma brincadeira, porque o PP tem candidato, inclusive. Quem é o candidato do PP, Anderson? É o atualmente deputado federal Celso Russomano. E a escolha do Celso tem um pouco a ver também com o apelo popular, ele sempre ligado às questões de direito do consumidor, né? O PP tenta dar essa cara mais popular, mais próxima da população? Naturalmente é um processo também de revigoramento dentro do partido. Você tem que apresentar novos nomes, com potencial de ter aí ele é um nome conhecido nacionalmente, então é uma figura que seria no sentido de trabalhar a imagem fácil, porque ele já é conhecido. Agora, voltando à pergunta, o Celso Russomano com certeza é o meu candidato do partido, e eu estou orgulhoso de tê-lo como candidato. E batalha aí para que ele seja eleito, que vai ser bom, muito bom para toda a população do estado de São Paulo. Deputado, o que fazer para estar tendo essa aproximação com o governo do estado, que é o que você perguntou anteriormente, e fazer com que isso seja disponibilizado para projetos regionais? Muita coisa é possível. A própria emenda orçamentária em cima de projetos estaduais, aí o trânsito do deputado em relação a esses projetos, então ele tem que ser um interlocutor da região, do estado de São Paulo, mas agora a gente, com um discurso regional, as 7 cidades, independente de partido político, ou seja, cada prefeito tem a sua bandeira político-partidária. Você tem que ter esse trânsito, esse caminho e essa abertura, claro que vai da conscientização também de políticos, que infelizmente, até cito um fato que saiu agora recentemente no jornal regional, onde um prefeito acabou não utilizando uma verba que já tinha sido destinada para aquela cidade, para a construção de creche, e ele não utilizou. Aí vem as discussões, porque o deputado que agraciou a cidade com a emenda de 500 mil reais que era a verba para fazer creche, é um candidato de oposição naquela cidade, então eles imaginam que não teve interesse para não dar bandeira. Para não enaltecer o trabalho desse deputado hoje, que pode ser um prefeito amanhã. É um absurdo. Quem perde? A população, as crianças que poderiam ter uma creche. Então, nesse sentido, eu creio que tem que ter bom senso diante de todas as partes. Então, tem que ter um bom gestor, administrador, os prefeitos, um bom deputado legislador e um governo do estado que esteja acima de tudo isso, dessas situações de conflitos partidários que são tão pequenos, perto das dificuldades que nós temos hoje, com a população carente, precisando de melhorias, e você tem que trazer, então, justamente essa possibilidade e agraciar, independente de governos com bandeiras partidárias diversas, para benefício da população. Isso no estado de São Paulo, mas na região do Grande ABC, pode ter certeza, se a nossa candidatura for prestigiada pelos eleitores, se Deus quiser a gente chegar lá, isso vai acontecer com trânsito total. Eu vou ser, no bom sentido da palavra, um cara de pau para bater na porta do executivo, do legislativo, da Câmara, dos municipais, manda um projeto, que eu vou batalhar muito por emendas orçamentárias que vão estar sendo agraciados aí à população do nosso estado. É isso aí. Obrigado, Anderson, pela sua presença. Obrigado. Vocês puderam conhecer um pouquinho mais de Anderson Greco, ele que é candidato a deputado estadual pelo PP, aqui pela cidade de Ribeirão Pires. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o candidato, aqui embaixo vai estar os contatos dele, pode ligar, pode cobrar, pode sugerir, né? E com certeza em outras oportunidades voltaremos com Anderson Greco e os demais candidatos da região para que você possa votar mais consciente, mais comprometido e não com um voto de protesto. Com toda certeza. Um abraço a todos, até a próxima.